Se tem um procedimento que gera muita curiosidade ou dúvidas nas pessoas, é a toxina botulínica, comercialmente conhecida como Botox. Você já deve ter ouvido falar que a aplicação pode paralisar o rosto ou se você para de usar, sua pele vai ficar bem pior. Mas será que essas informações são verdadeiras ou são mitos? E afinal, quando que a gente deve começar a usar, qual a duração e quais os reais benefícios dessa substância? Meu nome é Juliana, eu sou dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa substância que se tornou uma das queridinhas quando a gente fala sobre procedimentos estéticos. Então vamos falar um pouquinho sobre a história da toxina botulínica. Lá por volta de 1800, perceberam que havia uma substância presente nas intoxicações alimentares produzida por uma bactéria e essa intoxicação paralisava o rosto. Mas só por volta de 1970 que essa substância foi purificada e aí foi aprovada para se utilizar em casos de estrabismo, que é um desalinhamento do olhar causada por uma alteração muscular do olho. E também para o blefaroespasmo, que é uma contração involuntária da pálpebra. E aí, com o tempo, foram percebendo que as pessoas que faziam a aplicação dessa toxina na região da pálpebra tinham menos rugas estáticas, né? Elas começavam a ter uma pele melhor com menos rugas. E aí, lá por volta de 1990, foi que o FDA, né, que é a Organização Americana, né, de Saúde, que seria a nossa Anvisa, aprovou a toxina botulínica para uso estético. E a primeira substância comercializada, né, se chamou Botox, por isso até hoje a gente tem esse nome popularmente conhecido. E desde então, como tudo na medicina, houve um aprimoramento das técnicas, surgimento de novas marcas como o Dysport, o Xeomin, Botulift, entre outras. Hoje a gente tem inúmeras marcas de toxina botulínica. E é importante saber que o que a gente usa é a toxina botulínica do tipo A e que hoje ela é purificada e, se bem aplicada, né, utilizada a técnica correta, não há risco de intoxicação, de uma paralisia generalizada pelo corpo. É uma substância extremamente segura. É claro que tem suas contraindicações. E como que ela age? A toxina botulínica, ela age bloqueando a liberação da acetilcolina, que é um neurotransmissor. O que é isso? Neurotransmissores são substâncias que transmitem, como o próprio nome diz, uma mensagem ao músculo, seja ele para contrair ou para relaxar. Quando a gente aplica a toxina, né, nesses músculos, então a aplicação é localizada no músculo onde a gente quer agir. Ela bloqueia a liberação e o músculo vai ficar relaxado ou paralisado. E aí, com essa paralisação, isso vai impedir ou suavizar as rugas dinâmicas ou estáticas. Então, o aprofundamento dessas linhas ocorre pela contração repetida ao longo do tempo. Isso está relacionado a outros fatores, como o afinamento da pele, uma certa flacidez que vai fazendo com que a pele vá se dobrando ao longo do tempo. Quando a gente paralisa, a gente impede essa contração muscular, a gente previne a formação de linhas finas das rugas. E como é feita a aplicação? É a partir de pequenas agulhas, a gente dilui a toxina na dose correta e faz a aplicação com pequenas agulhas nos músculos os quais a gente quer contrair. E o efeito, geralmente em 4 dias a gente tem um relaxamento muscular e a partir do 7º até o 15º dia a paralisia desse músculo que a gente quer agir. Por isso que é importante, quando a gente quer fazer um refinamento, né, um retoque da toxina, a gente deve aguardar uns 15 dias, umas 2 semanas, porque durante esse período pode ser que alguns músculos comecem a paralisar e outros não. Então, esse músculo, por exemplo, que ainda continua mexendo nesse intervalo, ele pode parar sem a gente fazer nada. Então, se a gente fizer uma nova aplicação nesse meio tempo, a gente pode ter um efeito que a gente não quer. Então, em relação à evolução, a gente vai ter a paralisia desses músculos, né, a partir de 2 semanas, e essa paralisia, ela é mais intensa nos 2 primeiros meses. A partir daí, o nosso músculo ele começa a criar novas terminações e a gente começa a ter uma leve movimentação, mas isso não quer dizer que o efeito da toxina terminou, mas o músculo começa a agir. Na minha opinião, é quando a gente tem um melhor efeito, porque
ele fica natural, você tem uma movimentação, mas não é capaz de formar as rugas. E a partir daí, gradualmente, o músculo vai voltando à movimentação até que o efeito acabe entre 4 a 6 meses. E quais as indicações? Na área estética, a principal é prevenir a formação das rugas, das linhas de expressão, a partir da paralisia da musculatura. Mas é importante a gente destacar que não é qualquer ruga, qualquer musculatura que pode ser paralisada. Então, a gente pode aplicar a toxina na região da fronte, da glabela, na região periocular, e aí a gente vai ter um bom efeito estético sem prejudicar a movimentação. Além disso, com o avanço das técnicas, a gente percebeu que em algumas pessoas a gente consegue abrir o olhar e, é claro, de uma forma natural, sem parecer muito artificial. A gente pode tratar alguns tipos de sorriso gengival, aplicando em alguns músculos aqui perto da boca. Para quem tem bruxismo, a gente pode aplicar no masseter e, além disso, isso pode afinar o rosto, dependendo da indicação. Na região do platisma, do pescoço, a gente pode aplicar, que seria a técnica de Nefertiti, isso pode melhorar também o contorno mandibular do rosto. E também outras indicações, como a enxaqueca tensional, o próprio bruxismo, casos de hiperidrose, né, que é o suor excessivo, principalmente na região da axila, a toxina botulínica tem um ótimo efeito, entre outros, né, paralisia facial, a gente consegue melhorar essa alteração, né, essa diferença da movimentação e da musculatura. Uma dúvida importante: quando começar a realizar o tratamento com toxina botulínica? Não existe uma regra, depende muito de pessoa para pessoa. A gente pode usar de forma preventiva, que é o ideal. Então, entre 25 e 30 anos, se você já percebe que quando você contrai, faz as expressões faciais, já surgem as linhas finas, é uma boa ideia você começar o tratamento para prevenir que ela se aprofunde ou que elas se tornem estáticas, ou seja, que permaneça a linha mesmo você não fazendo expressão nenhuma. E depois disso, quando você já tem as linhas de expressão, é ideal sim você realizar para evitar que elas se aprofundem, que elas fiquem mais marcadas ao longo do tempo. Então, se você se olha no espelho e já percebe que as linhas se formam ou elas ficam ali insistentemente, já é hora de começar o tratamento com a toxina botulínica. Em relação aos fatores que influenciam na duração da toxina botulínica, em geral ela dura entre 4 a 6 meses, mas um fator importante é a dose. Se você aplica uma dose maior, ela tende a durar mais. Porém, você pode ter uma sensação de peso no rosto. Hoje em dia, há uma técnica famosa que é o Baby Botox, ou seja, a aplicação de doses pequenas de toxina para que você não paralise, mas só diminua a movimentação, dando um aspecto mais natural. Porém, a duração da toxina tende a ser menor. Também outro fator que influencia é a força do músculo. Homens, por exemplo, têm músculos muito mais fortes, por isso a toxina pode durar menos e ao mesmo tempo precisam de doses maiores para que a gente consiga paralisar. E o metabolismo da pessoa também influencia bastante. Então, pessoas com alto metabolismo, por exemplo, atletas de alta performance, tendem a durar menos com a toxina. E existem casos em que a toxina não pega, ou seja, a pessoa ela adquire anticorpos contra a toxina. Então, a partir do momento que ela é aplicada, os anticorpos dessa pessoa vai degradar e vai impedir o funcionamento da toxina. Isso pode ocorrer por uma predisposição da pessoa ou pelo estímulo constante. Por isso é que a gente tem intervalos para a aplicação da toxina botulínica. Não adianta depois de 2 meses você querer fazer uma nova aplicação, porque isso pode estimular, propiciar a formação de anticorpos. Então, doses muito altas e intervalos muito pequenos, existe um risco maior de formação de anticorpos e aí a toxina pode não pegar mais. E quais são os principais mitos em relação à toxina botulínica? Se eu aplicar, vai paralisar todo o meu rosto, eu vou ficar muito artificial. Não, como eu falei anteriormente, existem novas técnicas que a gente consegue sim manter um ar natural, depende da dose aplicada, da técnica aplicada e sim, você pode ter um aspecto natural fazendo o tratamento com a toxina. Outro mito comum é que se você parar de usar, a sua pele vai ficar pior. Não, depois que passar o efeito da toxina, a sua pele vai voltar como era antes. E por fim, se é perigoso aplicar o Botox, a toxina botulínica.
Não, quando bem aplicado, realizado por um profissional sério, com a técnica adequada, utilizando produtos seguros e de qualidade, não é perigoso aplicar a toxina botulínica. Mas como todo procedimento, toda medicação, a toxina ela tem contraindicações. Então, pessoas gestantes, é contraindicada a aplicação de toxina. Pessoas que tenham alergia ou que já tenham tido alguma reação alérgica às substâncias. Pessoas que estejam com alguma infecção ativa ou que tenham algum tipo de doença muscular generalizada. Por isso é sempre importante conversar com o seu médico antes da aplicação ou de qualquer procedimento sobre suas condições, algum problema de saúde que você tenha. Agora que você já tem bastante informações sobre esse procedimento, você já pode decidir se quer ou se precisa começar. Espero que tenha ajudado. Se você gostou, curta o vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E é isso. Até breve.